O assunto do vídeo de hoje vai ser fonemas e alofones. O livro-texto base que eu estou utilizando por aqui é um clássico, né? Thaís Cristófora de Silva. Este livro me ajudou muito na disciplina de fonética e fonologia na Faculdade de Letras, nessa disciplina específica. E já estamos quase finalizando esse livro, inclusive. E hoje, então, fonemas e alofones, vamos ao texto, apenas o primeiro e o segundo parágrafo, para ver se a gente consegue absorver alguma coisa sobre isso. Fonemas e alofones. Um dos objetivos de uma análise fonêmica é definir quais são os sons de uma língua que tem valor distintivo, servem para distinguir palavras. Então, vou repetir. Um dos objetivos de uma análise fonêmica, veja, não é uma análise fonológica, mas uma análise fonêmica, é definir quais são os sons de uma língua que tem valor distintivo. Então, o que distingue os sons dentro de uma língua. Então, este é o grande objetivo da análise fonêmica, ver o que de fato faz com que aquela língua tenha aqueles fonemas. Então, fonema P de pato, por exemplo, do fonema B de bola, que são, apesar do som ser muito parecido, são fonemas completamente diferentes, que distinguem palavras diferentes. Sons que estejam em oposição, por exemplo, F, né? Esse som, a consoante, e V de vaca, né? V. Veja que um é sonoro, o outro não. Então nós temos duas palavras, faca e vaca. Faca e vaca. São caracterizados como unidades fonêmicas distintas e são denominados fonemas. E aqui ele cita alguns autores. Então veja que nesse caso aqui, duas palavras, faca e vaca, elas têm exatamente a mesma estrutura, exceto pela consoante inicial, né? Por este segmento vocálico aqui, vocálico não, é consonantal, né? Duas consoantes, então faca e vaca. Uma palavra está distinta da outra exatamente por conta de um fonema, ou de dois fonemas, na verdade, né? Então, neste caso, chega-se à conclusão que f e v são fonemas que trazem distinção ou que apresentam um valor distintivo na língua. O procedimento habitual de identificação de fonemas é buscar duas palavras com significados diferentes, cuja cadeia sonora seja idêntica. Então veja que o exemplo faca e vaca, F-A-V-A, F-C-A, né? F-A-C-A, faca, e vaca, V-A-C-A. Veja que a estrutura da palavra é exatamente a mesma. Então, para você conseguir identificar o que é um fonema e o que não é, consiga então um par mínimo. O que é um par mínimo? Neste caso aqui, faca e vaca. São iguais, exceto por esse fonema inicial. Logo, você chega à conclusão que, de fato, f e v são fonemas. Então, é isso que ele está nos dizendo aqui, cuja cadeia sonora seja idêntica. As duas palavras constituem, então, o que se chama de par mínimo. Assim, em português, definimos f e v como fonemas distintos. Observe o uso de barras transversais para transcrevermos fonemas. Uma vez que o par mínimo faca e vaca demonstra a oposição fonêmica, dizemos que o par mínimo faca e vaca caracteriza os fonemas f e v. Por contraste em ambiente idêntico, um par de palavras é suficiente para caracterizar dois fonemas. Então este foi o assunto do vídeo de hoje, entendendo o que é um fonema. E um fonema a gente consegue encontrar quando você faz, então, ou encontra, né, um par mínimo de palavras, que a única diferença entre estas palavras seja um segmento consonantal, neste caso aqui, ou vocálico, né? Neste caso aqui específico, consonantal, identificar se de fato aquele é um fonema ou não. Beleza? No próximo vídeo, então, continuaremos esse assunto desta playlist sobre fonética e fonologia que eu estou gravando aqui no canal, e o livro-texto base que estou utilizando, como já mostrei, é este clássico sobre fonética e fonologia. Próximo vídeo, ou melhor, vídeo anterior eu tratei sobre a premissa número 4 da fonêmica, vou deixar aqui no final.